Alô? Meu irmão, tá me ouvindo agora? Tô. Foi a internet de novo, não foi? Foi a internet. É assim mesmo, né? Os homens, às vezes, não fazem nada com perfeição, não. É verdade. Então, como eu estava falando, né? O motivo dos pais de estudar, e o Charles Spurgeon falou um negócio interessante, o seguinte, ele disse como é muita hipocrisia de muitos dizerem que Deus fala com eles, que eles têm experiências com Deus, e querem até passar para outros a experiência deles com Deus, e menosprezam, não querem conhecer o que Deus revelou a outros homens do passado, né? Verdade. Acho que tem um livro muito bom, na verdade, tem um livro muito bom que é aqueles heróis, né? É um clássico, né? Heróis da Fé, é isso? Isso. Os Heróis da Fé é muito bom. E o interessante aqui, que eu estou vendo aqui, é que ele diz o seguinte aqui, ó. Veja, a própria natureza estranha do mundo que os pais viviam nos força a pensar mais criticamente sobre nós mesmos e em nosso contexto. Por exemplo, não podemos simpatizar muito com o ascetismo monástico, né? Para quem não sabe, o ascetismo monástico foi aquele movimento dos monges, né? Que o monge vivia no monastério, por isso que ele fala monástico, no monastério, e o ascetismo hoje, irmão Diogo, hoje esse tipo de movimento existe na igreja. Os irmãos concordam porque muitos confundem a matéria prática da santificação. Muitos acham que jejum santifica, né? Praticar algum elemento assim santifica. E a Bíblia diz, capítulo 17 e versículo 17 do João, que santifica a pessoa é a palavra de Deus, né? Então, os monges tinham uma maneira ascética. Então, só continua ele diz assim, ó, mas quando entendemos como a resposta do século IV, um exemplo, né? Como se devia viver um cristão comprometido, como se devia viver um cristão comprometido, época em que o cristão começava a ser mais fácil, uma época em que começar a ser cristão era mais fácil, até porque a perseguição tinha acabado, podemos usá-lo como uma bigorna, né, na qual podemos forjar nossa resposta contemporânea a essa mesma pergunta, né? E o interessante que ele escreveu aqui, o comentarista, é o seguinte, ó, que, né, um mapa baseado na experiência acumulada de milhares de navegadores, né? Ou seja, ele diz que nós precisamos também desse mapa, dos exemplos do passado, né? Dessa da experiência deles, né? Como é que eles viviam, né? Como é que eles viviam. E segundo local, né? Lendo os pais da igreja para entender o Novo Testamento, que foi como eu falei no começo, né? Um exemplo, tem um livro muito bom, pode até escrever aí, Diogo, é o livro do Christopher Hall, Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja, um livro muito bom, né? Esse livro aí, ele vai dar uma, ele vai dar, ele vai falar de duas perspectivas hermenêuticas, uma hermenêutica, digamos assim, simbólica, que é alegórica, né? Porque ele vai usar a cidade de Alexandria, e a outra é a cidade de Antioquia, né? Uma hermenêutica mais, que é aquela que a gente está mais perto, crítica gramatical, histórica, e também a de, acho que é Targaste, né, na África, onde Agostinho ensinava. Então, quando a gente tem essas três cidades importantes de interpretação bíblica, e lê os pais, a gente
entendem melhor o Novo Testamento, né? Por exemplo, ó, os pais também, em alguns casos, nos ajudam a entender o Novo Testamento, né? Um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui é no ano 315 a 387, um pai chamado Cirilo, né? Lá, aquela interpretação de 1 Coríntios 7 e 5, quando se refere à abstinência temporária de relações sexuais entre o cônjuge em favor da oração, admite, sem questionar, que a oração é litúrgica e não comunal, né? Ou seja, não era na interpretação de Cirilo, aquela parte do capítulo 7 de Paulo falando do casamento, não era em casa. Não é para eu jejuar em casa e ficar longe da minha esposa em casa, não. Para Cirilo, que é um pai que viveu na época, isso era na igreja, na reunião. Eu não podia estar na reunião com, né, na nossa linguagem vulgar aí, com os amassos com a minha namorada, com a minha esposa, sei lá, nosso pensamento contemporâneo. Mas para Cirilo, isso é na igreja e não em casa, porque muitos, né, querem aplicar isso aí não, eu vou fazer em casa, então vai ter necessidade, é só um exemplo, né? Vai ter necessidade de tal do cônjuge, então não posso que eu estou em jejum. Mas para ele, Cirilo, ele dizia, capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e versículo 5, esse tipo de abstinência era na igreja e não em casa. Então serve para nos ajudar a interpretar. E, Modelo, o horário já foi embora. Eu vou pular especificamente para as cartas para a gente ganhar tempo, tá bom? Porque, Certo. Varão, é assim, né? A gente sabe já, a gente tá comentando, né? Mas vai surgindo os pensamentos e tal, e o tempo vai indo embora que a gente nem percebe, né, Varão? É verdade, é verdade. É isso, não é? Então, vamos lá. Certo. Então, esses são os motivos que devemos estudar os pais, né? E também, irmão Diogo, uma parte que é importante que eu não posso deixar de não falar é sobre a mal interpretação. Temos que ler eles e estudá-los por causa da mal interpretação que tem sobre eles, né? Sabe por que alguns não gostam dos pais, irmão Diogo? Sim, pode falar. Porque, porque a igreja católica chama eles de santos padres, sabe? Né? Eles têm uma má publicidade, né? Entendo, entendo. Por exemplo, Entendo, né? entendo. Dois teólogos fortes e conhecidos na cristandade acadêmica, é claro. Quando fala cristandade, para quem não conhece, são a igreja, viu? Na cristandade acadêmica, na igreja, né, dos estudiosos, é o Agostinho e o Tomás de Aquino, né? São os principais. Para a Igreja Católica, esses homens são santos, né? São homens separados. E muitos não gostam, né? Muitos não gostam do que eles falam, né? Então, temos que ler os pais por causa a má publicidade que eles têm, né? Eu quero ler aqui um comentário interessante aqui, que ele diz aqui, ó. Lê os pais porque às vezes você é submetido a uma má história e a má publicidade, né? Por exemplo, isso é importantíssimo. Lembra daquele filme do Don Brown, Código da Vinci, né? É isso? Isso. Pronto. Ele tem até um livro, né? Tem até um livro. É o Código da Vinci de Don Brown, do herói Robert Langdon, né? Ele descobre as expressões contemporâneas do cristianismo, especialmente da Igreja Católica. Ou seja, muitos que desconhecem e não acreditam na Bíblia, e eu já ouvi muitos falar, até porque eu já assisti muito esse filme já, para ver a heresia do Brown, né? Do Dan Brown. Acham que os pais foram guiados, influenciados maldosamente pelo Constantino. Isso é mentira, né? É mentira. Muitos não querem ler os pais porque acham que eles foram manipulados, tá aí onde irmãos que estão escutando, que eles manipularam, né, o concílio de Nicéia, o concílio de Calcedônia, né, então, não é isso, isso é mentira, né, quando a gente vê a história, um exemplo de um historiador muito bom é o Justo Gonzalez, né, são 3 volumes, História do Pensamento Cristão, a gente vai entender todas as ideias do pensamento cristão, principalmente dos concílios. Então, temos que ler por causa dessa má publicidade, né? Aí ele diz aqui, de acordo com o livro de Dan Brown, foi somente no século IV, sob o reinado do imperador Constantino,
272 depois de Cristo a 337, que a Bíblia, em particular, o Novo Testamento, foi fundada, foi reunida, né? Então, dentro da situação, temos que conhecer para não ficar mal influenciado. Um exemplo disso, eu estava evangelizando, né? Acho que faz uns 4 meses atrás, quando eu passei na rua, irmão Diogo e ouvinte, que eu disse Hum. assim, eu posso ler um versículo para você da Bíblia? Acredito que o varão foi mesmo no ponto central. Ele disse, não, mas essa Bíblia aí foi falsificada, né? Foi falsificada. Eu disse, como é que autoridade você tem para dizer isso? Você sabe o que é canonicidade? Você sabe o que é inspiração canônica? Sabe o que é manuscrito uncial? Sabe o que é manuscrito cursivo? Você conhece algum manuscrito para dizer isso? Você sabe o que é um pergaminho? Né? Você sabe o que é um córdex alexandrino, babilônico, né? Córdex vaticano, né? Córdex Aleph, né? Córdex Beza, A e B, são manuscritos antigos que testificam e confirmam a originalidade da escritura. Ou seja, quando eu fui pregar para esse varão, ele disse que os padres, né, ele fala assim, os padres monopolizaram, né, os concílios. Disse, não, você está enganado, você não conhece da história, não. Eu disse, lê esse livro, lê tal livro que você vai entender a história. Então, existe uma má publicidade. Tá entendendo, meu Entendo, irmão? entendo. Mas vamos lá para os pais apostólicos. Eu falei assim a introdução pelos motivos que devemos estudar eles, porque é impressionante. Acho que o tempo é muito pouco, né, irmão Diogo? Porque são É assuntos verdade. muito gigantescos, muito, né? Se a gente fosse, se Mas a gente fosse, a gente pode marcar uma próxima live para a gente dar continuidade, né? Porque realmente foi né? apenas uma introdução que o senhor deu, viu? Então vamos lá, né? Primeiro pai apostólico que a gente temos conhecimento é o Clemente, né? Que a gente já vê lá na carta de Paulo aos Filipenses. Esse Clemente, quem foi ele? Tem uma observação muito interessante aqui, desse tal de Clemente. Alguns. Cadê? Alô, tá escutando? Estou ouvindo, sim, estou ouvindo. Alguns chegaram até a dizer a tradição, pode acreditar no que eu estou dizendo, que era possível que o Clemente fosse autor dos Hebreus. Tá entendendo? Outra informação de tradição informa que pode ser Paulo, né? A gente não temos confirmação nenhuma de ninguém. Agora, as vozes da tradição, né? Pode ser que tenha sido ou Paulo, ou aquele Teófilo, não, aquele lá que foi ensinado por Áquila e Priscila, que eu não estou lembrado o nome dele, aquele era grego de Alexandria, que era muito. Era benção ele, pregava, era bem inspirado. Esqueci agora o nome dele, rapaz. Era um grego que andou muito com o Paulo, né? Eu não estou lembrado o nome dele agora. Ele foi ensinado por Era bem Áquila e eloquente, Priscila. né? Isso, eu não estou lembrado o nome dele agora, mas é muito conhecido. Ó, fugiu da mente agora o nome dele. Aí sugere que pode ter sido ou Clemente, ou ele, ou o próprio Paulo, né? Mas vamos lá, quem foi esse Clemente, né? Primeiro, ele era uma pessoa muito importante, né? Ele não era qualquer pessoa, né? Ele era membro da família imperial, né? Será que ele era membro, né? Ele era cooperador do apóstolo Paulo. Aqui tem um comentário sobre ele. Ele diz assim, ó. Segundo o romance siríaco, né? De uma longa data, né? Muito antigo. No começo do século III, Clemente teria empreendido uma viagem, né? Ele viajou, né? Buscou o mundo todo buscando a verdade. Ele queria descobrir a verdade. Aí ao longo do caminho ele se perdeu, né? Se perdeu, né? Se perdeu de todos os seus parentes, né? Aí então essa tradição desse romance siríaco diz que ele encontrou Pedro. Interessante, ele diz que encontrou Pedro e se tornou discípulo de Pedro, né? Aí depois que ele se tornou discípulo de Pedro, ele encontrou os parentes, né? Ele escreveu um documento chamado Fora
a carta que ele viu aos Coríntios, chamada de recognitiones, né? Recognitiones, para quem não sabe, na ideia, é o reconhecimento, né? É a ideia de reconhecimento. Só que tem outro documento que é interessante, que é chamado de pseudo-clementina, né? O que é a pseudo-clementina? É um documento de informação, falando da família, né? Diz que ele fazia parte da família dos Flávios, né? Para quem não sabe que foi os Flávios, foi uma dinastia imperial, né? Aí diz aqui, ó, menos fé merece a opinião de Dion Cássio, né? Esse Dion Cássio também foi um homem de Deus antigo, né? Esse Dion Cássio, né? Cada nome, né, irmão Deus, que a gente conta, né? Diz que É Clemente verdade. era próprio, diz que esse Clemente era o próprio cônsul Tito Flávio Clemente, né? Sobrinho do imperador Domiciano, né? Executado no ano 95 e 96, né? Por professar a fé cristã, né? Aí dentro dessa conjectura que o Dion Cássio fala, né, que Clemente teria sido escravo da família Flávia, liberto, converteu-se e se pôs a serviço da igreja, né? Aí vem agora, ele se identifica aqui com Filipenses 4:3, Clemente, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, fala do comentário, se ele foi comentado da carta aos Hebreus, mas vamos agora para o assunto do que ele está falando especificamente. Ele enviou uma carta ao povo de Corinto. Eu vou falar breve porque eu quero destacar Inácio de Antioquia. Ele enviou uma carta para o povo de Corinto. Irmão Deus, a igreja de Corinto. A gente lê Coríntios, né? 1 Coríntios e 2 Coríntios, né? Isso. Acha que o povo, acha que os irmãos daquela época lá de Paulo estavam dando problema, né? Problema eles estavam dando na época de Clemente, mano. Imagina, uma rebelião em Corinto contra os presbíteros. Os jovens se rebelaram, desobedecendo Sim. os presbíteros, desobedecendo os bispos. Aí fazendo a comparação com hoje, ele ajuda os irmãos a voltarem ao primeiro amor. E hoje, será que não tem coisa semelhante hoje? Muita gente se rebelando contra a igreja, contra a autoridade pastoral e etc, etc, que a gente sabe. É assim ou não é? Verdade, verdade. E lembrando, irmãos aí que está ouvindo, que essa carta de Clemente a Coríntio não é a carta de 1 Coríntios de Paulo, não, viu? A carta de 1 Coríntios de Paulo, ela é canônica, ela é sagrada, ela é infalível, né? Essa carta de Clemente a Coríntio, ela é um documento epistolar pós-apostólico, né? Inclusive é por causa dessa carta, Diogo, irmão Diogo, que se relata a tradição que Paulo foi preso 7 vezes. Em nenhum lugar, em nenhum documento tem essa informação. Só na carta de Clemente a Coríntio é que ele relata, quando ele vai falar do exemplo de Paulo e de Pedro, né? Aí ele fala em relance que Paulo pode ter sido preso 7 vezes. 7 vezes, né? Então, existia um motivo na carta, né? E o motivo era conflito, né? Corinto foi fundado no ano 55, né? E aí começou a aparecer agitações, escândalo, né? Inclusive Paulo já advertia, né? Aí Paulo diz assim: ó, eu vos exorto, irmãos, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisão entre vós. Ou seja, essa igreja de Corinto sempre houve divisão. Depois que Paulo foi executado e houve os líderes dele, ainda no futuro essa igreja começou a ter problemas, né? De confusão, né? Aí diz assim, ó, depois de 40 anos mais tarde, depois do ano 35, tá ouvindo direitinho aí? Estou vendo sim. Bom, depois do ano 35, depois de 40 anos, o Clemente ele recebe informação sobre um tumulto na comunidade, né? Então ele escreve essa carta para apaziguar e votar a ordem na comunidade. Uma das coisas que ele fala, Diogo, e eu vou encerrar porque tem muita coisa da carta, né? Eu vou pular para outra, é que ele fala da unidade, varão. Unidade. Quando a gente lê essa carta de Clemente, a gente vê ele reforçando unidade, único.
e você começa a fazer uma interpretação panorâmica da cristandade, as instituições de hoje religiosas. Será que existe unidade hoje, varão, nessas igrejas em geral? Será que existe unidade? Não. São tudo, né, separadas, né, criando coisas Verdade. independentes. Né, e a ideia, varão, do primeiro século da igreja e dos pais é unidade. Deveria ser tudo único, varão. Um líder só, um pastor só, a gente já tem que é Jesus, mas eu digo assim, um episcopado Compreendo. centrado numa unidade, tá entendendo, meu irmão? Então, Verdade. Clemente, ele vai falar muito de unidade, né? Aí ele diz assim, ó, porque, porque haver brigas, né, ódio, disputas, divisões, isso é a carta dele, essa é a carta que não tem nada a ver com a carta de Paulo ao Coríntios, mas ele fala de conhecimento, ó, vê o que está acontecendo, ódio, disputa, divisões, guerra entre vós, porque esquartejamos e rasgamos os membros de Cristo, né? Porque nos revoltamos contra o corpo de Cristo, chegando a tal ponto de loucura, esquecendo-nos de que somos membros dos outros, né? Então, Verdade. e isso aqui, Vara, não é nem as virtudes, que eu não cheguei nem às virtudes que ele recomenda. Só isso É aqui uma benção. Ô, irmão, é um. irmão Honório, temos aqui Fala, meu irmão. 5 minutinhos para a gente concluir a live. O tempo realmente passou muito rápido, né? Já são 9h08. O celular aqui também não está. A carga não está total. Mas vamos fazer aqui as nossas considerações finais, né? Concluir. E vamos fazer o seguinte: a gente marca uma Continuar. próxima live, né? Para a gente dar continuidade. Pronto, E isso mesmo. aproveitar os nossos seguidores, né? Os irmãos que estão entrando. Ao invés de fazer uma live mensal, ou melhor dizendo, semanal, eu agora vou fazer uma mensal. Né? Vai ser apenas uma no mês, é porque estava muito corrido, muito cansativo para mim. E sendo que essa mensal, a gente capricha mais. Como assim? A gente começa num horário bem mais cedo e estende mais, tipo 2 ou 3 horas de live, para concluir todo o assunto e nunca ficar pendente. Porque é assim mesmo, Amém. irmão Honório, sempre a gente fica devendo alguma coisa. Ó, na verdade, eu fiquei devendo ainda completar de escatologia. Se eu não me engano, também a que eu fiz com o Ilames também ficou faltando alguma coisa. Né? Sempre a gente fica faltando alguma coisa porque é muito assunto, né? Para pouco tempo. Mas Amém, isso mesmo, isso eu mesmo. quero agradecer o nosso irmão Honório pela disponibilidade. Deus abençoe. Agradeço de coração por ter honrado, né, aqui o nosso convite e ter aceitado. E eu digo, irmão Honório, sem hipocrisia nenhuma, Deus conhece o meu coração. Uma live como essa, né, é uma live riquíssima. Que pena, né, que nem todo mundo entra, participa. E eu digo ao Senhor, tudo de graça, né? De graça no sentido assim, porque às vezes tem tanta gente que paga, né, para ter conhecimento, porque tem muita gente que vende conhecimento, tem muita gente que não tem a coragem de fazer o que o senhor está fazendo, de compartilhar o seu pensamento, que o senhor adquiriu com muita leitura, com muito estudo, muita dedicação e também através da oração, né? Claro, Deus tem lhe abençoado e tem lhe dado essa capacidade, mas nós que somos cristãos, né, irmão, a gente não vai vender conhecimento, não é isso? Não, não. A gente compartilha o nosso conhecimento porque o nosso alvo é o céu e temos que divulgar o reino de Deus. Mas o senhor está me entendendo o que eu estou querendo dizer com a questão de vender, né? Porque tem muita Com gente que certeza. tudo é com barganha, né? Com barganha, com barganha. E essas lives, né, são lives que temos a oportunidade de ter um conhecimento de um especialista, de uma pessoa que tem um certo conhecimento sobre uma área, né? Então, o nosso irmão Honório aqui discursou muito bem, né? Tá de parabéns. É um doutor na área, o senhor, viu? É uma bênção do céu. Deus abençoe o Sou senhor. nada, meu irmão. Aprendi Sou muito. nada, sou nada. Sou Anotei aqui nada, os hein? livros Sou nada. que ele indicou aqui para a nossa leitura. Ó. As Escrituras com o Pai da Igreja. Também ele falou aqui sobre a História dos Hebreus, de Flávio José, que é um que
tá aqui já na minha lista para comprar. Histórias eclesiásticas, antiguidades judaicas e origem e análise do Novo Testamento, né? São livros riquíssimos e, com certeza, como o senhor tem falado aí para a gente, temos que conhecer bem o passado para entender o presente e saber também o futuro. Então, tudo que o senhor falou aí é a pura realidade, né? Na questão de ter o conhecimento. Aprendi muito também, muitas coisas que eu não conhecia, né? Tive a oportunidade de aprender hoje com o senhor. E é feito eu falei, né? Mais na frente aí vamos marcar uma próxima para a gente discorrer mais, né? Com mais calma, com mais detalhe. E a gente deixa um tempo maior, né? A gente deixa um tempo maior para que a gente possa concluir esse assunto, história da igreja. Meu irmão, Deus abençoe o senhor, recompense. Amém. Agora aí para o senhor deixar suas considerações finais em nome de Jesus. Amém, né? Eu que agradeço, né, pela rica oportunidade. Eu estava um pouco amedrontado, né? Fiquei um pouco ansioso de ontem para cá, pensando como elaborar Entendo. né, um esboço bom assim, né, falando e tal. E eu, Jesus, Mas foi mas que uma bom, meu bênção. irmão. Deu tudo certo, né? Eu Gostei queria muito. ter mais tempo, porque é muitos assuntos. Eu É estendi um verdade. pouco a introdução, porque assim, como é a primeira vez que a gente está fazendo parte dessa live Uhum. e do assunto patrística, tem muitos que desconhecem. Aí tem que saber os objetivos centrais, É verdade, é verdade. da história e os pais. Mas na verdade, Foi só muito bom. uma hora daria só pra falar de uma carta só, né? De uma carta. Por exemplo, vê que Mas foi negócio aqui, bênção, vê que meu irmão. interessante. O Ah, Inácio de Antioquia, só para terminar o Inácio, ele envia 7 cartas. Efésio, Magnésio, Tralianos, Romanos, os Filadelfienses e os Germiniotas, né? E para o próprio Policarpo. Ou seja, são um documento que a gente vai passar horas falando, né? Mas desde já eu agradeço mais uma vez. foi uma bênção. Feliz, eu espero aí que os irmãos que participaram aí, a partir de hoje, comprem, vão na CPAD, vão na Luz e Vida, vão na Editora Paulus, investam aí no conhecimento. Se puder pagar um seminário, vá para o seminário. Eu quero já indicar aqui uns seminários para quem está escutando, quem tem o desejo de estudar, que eu conheço, né? Já acompanhei muito pela internet, pelo YouTube, hoje não tanto, mas já acompanhei muito. Você pode fazer até a distância, né? Primeiro, o SteaDeb é um seminário bom. O CTA-DALP, né, da Abreu Lima, também é um seminário bom. Mas, em particular, eu quero indicar aí o seminário Martin Bucer, né, do pastor Frank Ferreira, um seminário alemão que está aqui no Brasil, né? Travou pra gente novamente aqui. Travou, não foi? Tá me ouvindo, meu irmão? Eita, caiu aqui. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Então, marcaremos aqui uma nova live em nome de Jesus, para a gente concluir esse assunto sobre a história da igreja, certo? Então, os irmãos aí fiquem ligados, nos seguindo, que teremos novidade em breve, em nome de Jesus. Então, agradeço aqui a nosso irmão Ivaldo, que sempre tem nos ajudado, né? Nossa irmã Bel, que também sempre tem nos ajudado acompanhando, minha esposa, e também aqui o irmão André, e também a irmã Alcione. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Até uma próxima live, querendo Deus. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até uma próxima.